Prezado acadêmico, seja bem-vindo. Eu sou o professor Márcio Custódio. O objetivo dessa videoaula é mostrar para você os primeiros passos no Microsoft Excel. Microsoft Excel 2007 e 2010 possui essa interface. Tem esse layout, observe. Esse layout, nós temos aqui a disposição das células onde os dados são inseridos. As linhas são indicadas pelos números, observe. As colunas são indicadas pelas letras. Este local aqui me dá a opção de selecionar todas as células da planilha. Eu posso, inclusive, por exemplo, colocar aqui, aumentar o tamanho da fonte, tá vendo? Então aqui, selecionar todos os itens da janela. Observe que aqui eu tenho a guia de planilhas, onde eu tenho a Plan 1, a Plan 2, a Plan 3, que naturalmente já são trazidas para o Excel. Se eu quiser adicionar outra, eu clico aqui, tá vendo? Plan 4 também. Se eu quiser mudar a cor dessa guia aqui, eu posso mudar, observe. A cor da guia, eu posso colocar uma cor diferente. Essa guia vai ficar destacada. Posso renomear a guia, observe. Colocar, por exemplo, aqui, custos, planilha de custos, por exemplo. Posso excluir essa planilha. Então aqui eu tenho algumas opções sobre as planilhas. Ó. Se eu clicar com direito, botão direito do mouse, posso inserir outra planilha, excluir essa planilha. Se tiver dados, ele vai avisar para você. Observe, se eu tiver alguma informação aqui, algum dado aqui, ele vai, quando você excluir, ele vai falar para você que essa planilha possui dados. Se você tiver certeza, você pode excluir. Então eu tenho aqui algumas informações sobre a planilha aqui. Mudar a cor, excluir, renomear, inserir, mover de local, tá? Ocultar a planilha, depois você pode desocultar, reexibir. Então é isso. Iniciando nosso planejamento, o objetivo é mostrar para você as primeiras ferramentas do Excel, a página do Excel, a apresentação da janela do Microsoft Excel. Inicialmente, o processador de planilhas Microsoft Excel, ele foi criado para que você possa tabular, você possa construir planilhas complexas, planilhas simples, com gráficos, de forma que você possa criar os dados como estes aqui, fazer cálculos, e à medida que você altera alguma célula, o cálculo é alterado também. Tá? Então o objetivo do Excel é este. O Excel ele possui 1.048.576 linhas, observe. São 1 milhão de linhas aqui, que você pode olhar, observe. Tá certo? Ele possui 16.384 colunas, que são colunas, ok? Colunas. Inicialmente, nós temos este botãozinho aqui, que é o arquivo, né? Que no 2007 é o botão Office. No nosso caso aqui é o menu arquivo, tá vendo? Ele tinha no 2007 adicionado o botão Office. Agora voltaram no 2010 com a opção do menu arquivo. Tá bom? Vamos voltar para cá um minutinho para continuar nessa janela aqui. Observe também que eu tenho aqui a opção de zoom para aumentar a visualização da janela. Aqui não aumenta o tamanho da fonte, aumenta somente o zoom da janela. Ok? Temos também que nós temos o menu arquivo aqui, as opções para salvar a planilha. Por exemplo, essa planilha aqui, ele já vem com o nome pasta 1. Se eu quiser chamar, por exemplo, planilha de vendas, eu clico no menu arquivo, clico no salvar, por exemplo, escolho o local desejado. Por exemplo, vou clicar aqui uma pasta chamada planilhas. Observe que para criar uma nova pasta, eu cliquei aqui, ó, nova pasta, acionou nova pasta, ele criou aqui a pasta planilhas, vou dar o nome do arquivo, observe, ó, vou dar o nome aqui para, vamos colocar de vendas, planilha de vendas do mês, por exemplo, vou salvar aqui, aí ele vai salvar. Observe que o arquivo vendas do mês .xlsx. Então, xlsx é a extensão do Excel 2007 e 2010. Se você quiser, por exemplo, enviar essa planilha para alguém que tem o Excel 2003, que é mais antigo, você vem aqui, salvar como, e escolhe a opção aqui, ó, Excel, vai ser uma pasta de trabalho do Excel 97 e 2003. Ele salva como XLS, ok? Então você salvaria, também ele criaria outro documento, tá? Com a extensão XLSX. Então, essa é a primeira opção do Excel para salvamento. Então aqui nós temos a opção de salvar, abrir uma planilha existente. Por exemplo, eu posso fechar essa planilha aqui, ó, já está salva. Vamos fechar aqui.
Se eu quiser abri-la, eu vou aqui no menu abrir, vou em vendas do mês, clico 2 vezes, ela vai abrir. Vou fechar novamente para mostrar para você que se você for na pasta dessa planilha, você também pode encontrá-la. Observe, vou aqui na pasta da planilha, posso clicar 2 vezes nela, ela vai abrir no Excel aqui. Ok? Então, aqui é o menu arquivo com algumas opções básicas. Fechar o arquivo, abrir um arquivo, salvar o arquivo e a opção de salvar como, para salvar de outro jeito, com outra forma, como o XLS que eu falei do Excel 97 até 2003. Voltando aqui, nós temos algumas opções da janela. Este é o primeiro menu que nós vamos trabalhar, o menu página inicial, com algumas opções. Não vou focar nisso hoje, porque essa primeira aula é para apresentar a janela do Excel, a opção minimizar, por exemplo, para minimizar e jogar aqui na barra de tarefas. Aqui é a opção restaurar, para diminuir um pouco o tamanho da tela, aí eu posso reduzir o tamanho da janela, observe. A opção fechar, tá certo? Que é para fechar a janela do Excel. Fechou, pode abrir de novo, clicando no arquivo lá, ele vai abrir novamente. Então, essa é a janela do Microsoft Excel. Aqui é a barra de título, se eu clicar 2 vezes, ele aumenta ou reduz o tamanho da janela. Nós temos os menus aqui em cima, são alguns menus, 7 menus. Inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibição. Tá certo? Tem alguns menus importantes aí do Microsoft Excel para nós trabalharmos. Então, nós estamos vendo os menus. Os menus são 7, como eu havia falado. Para cada opção que você vai trabalhar, nós temos os menus. O mais utilizado é o menu página inicial, porque contém as ferramentas de trabalho que são comumente utilizadas aí no Microsoft Excel. Ok? Vamos trabalhar com essa planilha inicialmente. Uma planilha de vendas diárias. Nós temos 3 itens. Quantidade dos itens. Por exemplo, o item 1 tem 100 itens. O valor dele é 11,50. Teremos um total aqui. Então, para fazer o cálculo do total vendido desse item, eu tenho que fazer um cálculo. Os cálculos do Excel sempre começam com um igual. Observe que eu vou fazer o cálculo dessa célula, que é a célula D3, posso clicar também, multiplicado, que é o asterisco, por E3. Observe, D3 multiplicado por E3. Ele me deu 11.150, né? R$1.150. Então, eu posso fazer aqui também, ó, igual essa célula vezes essa célula, para multiplicar aqui este valor vezes este valor, 2.784. Então, eu posso chegar aqui, ó, acionar essa alça de preenchimento. Essa alça me dá a opção de puxar aqui, ó, e fazer a mesma coisa que eu tinha feito, multiplicando essas duas células e encontrando o resultado, aqui. Observe que o símbolo que eu utilizei foi a multiplicação. Aqui nesse quadro nós temos os símbolos. Olha lá, ó. Igual para iniciar uma operação. Somar valores, é uma adição. O menos, subtrair. O asterisco para multiplicar. Essa barra para dividir. Esse circunflexo para você fazer exponenciação. Por exemplo, se eu quiser fazer a célula que contém o número 2 e a célula que contém o número 3, se eu quiser fazer 2 elevado a 3, eu vou encontrar, por exemplo, 8, que é a exponenciação dessa célula por essa célula. Tá vendo? Então, exponenciação aí. O símbolo de porcentagem, por exemplo, posso fazer igual 100 vezes 10%. Ele me dá o resultado, que é 10, realmente que é 10% de 100. Então, igual está falando aqui, ó. 100 vezes 10% dá o resultado 10, que é justamente a opção aí de cálculo, né, para você calcular 10% de 100. Observe também que se eu tiver, por exemplo, aqui uma célula 100, e eu escrever aqui, por exemplo, valor do produto. Se eu quiser usar esse símbolo aqui, o i comercial, é um símbolo de concatenação. Eu pego essa célula e concateno com essa. Por exemplo, começando com igual, clico nessa célula, por exemplo, coloco o i comercial, clico na outra célula, observe, valor do produto 100. Lá na barra de fórmulas, eu estou dizendo que em C3 nós temos agora o resultado da concatenação entre C12 e C11. Então, exemplificando para vocês alguns operadores aritméticos, o operador também de concatenação. Bacana? Observe que vamos continuar com essa planilha aqui. Veja que esse texto aqui, ó, total com desconto, ultrapassou o tamanho da célula G2. Então eu vou aumentar o tamanho da célula. Eu posso segurar o clique do mouse lá, aumentar até aqui, e vou encontrar o total com
desconto. Observe lá, tá vendo? Eu vou fazer agora um desconto aqui, ó. Vamos colocar aqui um desconto, por exemplo, de R$100. R$100 para quem comprou esses produtos aí. É uma promoção do dia, R$100 para quem comprou os produtos. Observe. Eu posso fazer que aqui o total com desconto vai ser essa célula menos essa célula. Olha lá. Tá vendo? 1050 igual essa célula menos essa célula. Eu vou encontrar 2.694. Vou fazer igual essa célula menos essa célula. Aí encontro o desconto. Então, tá lá os valores. Vou também fazer uma formatação aqui nessas células para colocar que ela é a unidade monetária. Ó. Eu vou segurar o clique do mouse nessa célula, arrastar até a última célula que eu quero, até 1240, e vou acionar esta ferramenta aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Formato de número de contabilização. Ele vai colocar para mim o formato de moeda aqui e nós teremos as células aí formatadas com o R-cifrão. É bacana colocar aqui também. Ó. Observe, ó. Vou colocar aqui também para ficar certinho aí. Tá vendo? Tranquilo fazer. Então vamos fazer mais um formato. Eu vou selecionar aqui, ó, porque eu preciso que essas células aqui, todas elas se tornem o título. Então eu vou selecionar da C1 até a G1. Eu vou clicar aqui nessa ferramenta, ó, mesclar e centralizar. Observe, mesclar e centralizar. Ele uniu todas as células e transformou em uma célula só, centralizando o texto da célula nessa célula única que se transformou aí, que é a célula C1. Vou colocar aqui ó, um preenchimento verdinho aqui. Posso colocar uma borda também, observe a borda aqui, ó. Selecionar essa borda aqui que é superior, mais espessa um pouco. Pronto, essa planilha começou a ter um formato. Posso selecionar essas células aqui, por exemplo, e colocar outras bordas, bordas internas, ó. Bordas internas. Tá vendo? Aí eu vou colocar de novo lá essa aqui para ficar mais espesso um pouquinho. Então, ficou bacaninha a nossa planilha aí, tá vendo? Se eu quiser, por exemplo, selecionar algumas células para fazer um gráfico, eu posso? Um gráfico em forma de... Vamos falar um gráfico em forma de pizza, em forma de coluna? Vamos pegar um gráfico em forma de coluna, por exemplo? Eu vou selecionar esses dados aqui, ó. Eu quero pegar qual foi o item e qual que foi o total vendido dele no dia, ó. Essas células e essas células. Então eu vou selecionar esses itens alternadamente. Para selecionar alguns itens sequencialmente, eu clico no primeiro, seguro a tecla Shift, clico no último. Aí seleciona todos. Para você fazer uma seleção alternada, você clica no primeiro item e vai segurando o Ctrl e clicando nos outros. Ó. Segurei a tecla Ctrl. Então clico no primeiro, clico nos outros e vou selecionando ó, com a tecla Ctrl. Então eu quero todos os números dos itens, os códigos dos itens e os seus respectivos valores totais de venda. Aí eu vou lá na opção de inserir o gráfico nesta planilha. Onde eu vou? No menu inserir. Aí eu tenho aqui, ó, colunas, observe. Clique em colunas. Vou escolher o tipo de coluna, vou escolher esse aqui, coluna